Graça e paz, mulheres lindas! Vamos começar do jeito bom. Vamos começar olhando para a amiga que está do nosso lado, dizendo assim: mulher, melhore. Agora para outra, para ela não ficar enciumada. Eu sei que ela foi sua segunda opção. E assim, mulher, melhore. Olha, gente, eu preciso falar algo muito importante para vocês. A mensagem de hoje, você não vai poder assistir uma única vez. Impossível. Você vai ter que assistir pelo menos 5 vezes. Você vai fazer um checklist na sua geladeira, na sua Bíblia, aonde você mais acessa. E você vai quicando. 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegar no 5, eu libero você a não assistir mais. Caso contrário, se você quiser assistir, pode continuar. Porque hoje nós vamos sair melhorada. Quem quer sair uma mulher melhorada aqui? Hoje a gente vai dar tchau para a processada que existe dentro de nós. Hoje nós vamos dar tchau para a complicada que de vez em quando quer aparecer. E nós vamos dizer sim para a versão melhorada. Então, respira fundo assim, ó. Fala assim: eu vou sair melhorada. Rapaz, eu garanto a você, o Espírito Santo vai fazer uma obra. Você vai sair melhorada. Amém? Senta no seu lugar e você que está assistindo também, já escreve aí: eu vou sair melhorada. Eu tenho certeza que eu vou sair melhorada. Porque hoje eu vou falar da mulher processada e da mulher melhorada. Quem me acompanha sabe que eu, graças à pastora Cleidinha, eu falo da mulher processada. Que é a mulher o quê? Aquela mulher complicada. A gente chama processada para não falar complicada, não é? Porque complicado é uma palavra dura, pesada, apesar de ser real. Verdade ou não? Mas hoje o Espírito Santo vai falar com a gente. E vamos ser bem sinceras, gente. Vamos ser bem sinceras. Todo mundo aqui já teve um momento processada complicada na vida. Teve ou não teve? Teve. Teve. Você que está dizendo: eu não, nunca fui complicada. Mulher, tu está sendo agora? Deixa de mentira que tu não é a 4ª pessoa da Trindade. Verdade ou não? Então presta atenção, não quero que você converse, não quero que você se atrapalhe. Eu quero que você preste atenção. Todo mundo já teve um momento processado na vida. E cada mulher tem um processo diferente. Quer ver? Tem a mulher processada da TPM. A mulher processada da TPM, ela não quer falar com ninguém. Mas ela também acha ruim se ninguém perguntar como ela tá. Verdade ou não? É verdade. Tem a mulher processada silenciosa, que é aquela bem caladinha. Ela não fala nada. Se você perguntar, ela diz que tá tudo bem. Mas na mente dela, ela tem 17 respostas imaginárias para o primeiro erro do marido dela. Na primeira palavra dita, fora de tempo, ela solta os 17 de uma vez. Verdade ou não? Tem também a processada espiritual. Presta atenção. A processada espiritual é a mais comum dentro das igrejas. É aquela que vem para a igreja, fala em línguas estranhas, gira no manto, entrega profecia. Mas no trânsito ela não entrega profecia, não. No trânsito ela entrega decreto de morte. Basta passar por ela, verdade ou não? Verdade. Tem a processada controladora. Conhece a processada controladora? É aquela que ora e diz: Deus, faz a tua vontade na minha vida, Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Mas ai do Senhor, se a vontade dele não for a vontade dela. Verdade ou não? Ela faz o quê? Ela surta. Por quê? Porque ela é processada. Mas também tem a mulher melhorada, gente. Tem ou não tem? Glória a Deus. Glória a Deus que tem a mulher processada. A gente é a mulher processada. É a mulher que tem boleto atrasado para pagar. É a mulher que tem muitas fraldas para limpar. É a mulher que o marido está com a cara emburrada porque está brigado com ela, está dando um gelo. É a mulher que tem muito serviço dentro de casa, mas mesmo assim, ela lava a louça louvando ao Senhor. Ela fala: Deus, hoje eu não vou surtar, Deus. Eu sou uma mulher equilibrada, Deus.
Ela respira fundo, ela engole todas as palavras malditas que ela ia soltar. E ela abre a boca e começa a dar glória. Verdade ou não? Pois bem, hoje nós vamos sair a mulher melhorada. E antes que você comece a pensar aí no seu lugar, sangue de Jesus tem poder. Essa que está no meu lado, pastora, conheço a peça há anos. Essa daqui, pastora, é 100% processada. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém é 100% processado. Nem 100% melhorado, mesmo que isso seja difícil de acreditar. Porque tem alguns parentes e algumas pessoas do nosso trabalho que fazem essa teoria parecer quase impossível. Que a gente pensa, não, esse é 100%, ganhou. Não. Não existe ninguém 100% processado, nem 100% melhorado. Nem as mulheres da Bíblia que nós vamos estudar hoje. Nenhuma delas é 100% heroínas, nem 100% vilãs. Todo mundo tem algo que pode melhorar. E de cara, sabe o que é que isso nos ensina? Que a gente precisa deixar de ter uma visão idealizada das pessoas. Principalmente das pessoas que a gente só conhece de longe. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha para umas mulheres assim, né, que aparentam uma espiritualidade profunda e diz, essa é 100% melhorada. Eita, que mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Verdade ou não? Você cria um ideal de perfeição em cima de uma pessoa que só está tentando sobreviver. Em cima de uma pessoa que só está tentando e se esforçando para obedecer. E aí quando você coloca esse peso sobre o outro, você também coloca um peso sobre você. Porque você começa a se comparar com aquela pessoa que para você é a melhorada. Aí você diz, eu sou a pior. Você entra num ciclo de culpa. E junto com o ciclo de culpa, você entra num ciclo de vitimização. Acabou, eu não dou conta. Nunca, jamais chegarei a ser como fulana. É por isso que hoje nós vamos aprender e vamos decidir a sermos mulheres melhoradas. Hoje você vai melhorar. Diga, eu vou melhorar. Diga, em nome de Jesus. Fala, eu vou melhorar. Nem que seja a base daquela música. Me ajude a melhorar, né? Sozinho não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei. Eu sei, é tudo igual. Tudo igual. Mas a gente vai cantar? Me ajude a melhorar. Porque a mulher melhorada, gente, ela não é uma mulher perfeita. Ela é só uma mulher submissa à vontade de Deus e que decidiu obedecer mais a Deus do que os seus sentimentos. Decidiu obedecer mais a Deus e dizer todos os dias, Deus, me ajuda a melhorar hoje. Me ajude a ser uma mulher melhor, uma filha melhor, uma amiga melhor, uma esposa melhor, uma funcionária melhor, uma chefe melhor. Então hoje eu vou falar de algumas mulheres processadas e de algumas mulheres melhoradas. Vamos fazer um comparativo com cada uma delas. E se por um acaso você se enxergar na processada, pode acontecer. Não se desespere. Não se desespere. Tem jeito, amém? Porque onde há reconhecimento, há uma chance de transformação. Fala assim para você, onde existe reconhecimento, existe uma chance de transformação. Vamos para a primeira? A mulher melhorada e a mulher processada? A mulher processada é uma mulher que tem a rotina dela como um peso. Mas a mulher melhorada tem a rotina como um altar. Lucas capítulo 10, do verso 40 ao 42 diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Marta é o exemplo clássico aqui da mulher processada, que faz da rotina dela um peso. Mas tem uma mulher, a melhorada, que faz da rotina o altar. Quem? A mulher de Provérbios 31. Provérbios 31, do 27 ao 30 diz assim: cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera.
A beleza é enganosa, a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Nesse primeiro episódio, se eu posso assim dizer, no nosso primeiro tópico comparativo, nós vamos ver que Marta é a mulher processada. Marta é a mulher que faz, que trabalha, faz muito, ativa. Mas quanto mais ela faz, mais ela se desgasta. Quanto mais ela faz, mais ela reclama. Quanto mais ela faz, mais ela acusa. No meio do caminho, Marta vai fazendo e vai reclamando. Marta vai fazendo e vai murmurando. Marta está tão pertinho de Jesus, gente. Tão pertinho, que até parece que Marta é muito espiritual. Mas no fundo ela está perto fisicamente, mas está longe espiritualmente. Marta é a mulher que ouve barulhos, ouve tarefas, ouve demandas, ouve compromissos, mas não ouve Jesus. E nós muitas vezes nos assemelhamos às Martas. A gente está ouvindo os barulhos, os compromissos, as tarefas. E acabamos nos tornando Marte do nosso trabalho. E não estamos ouvindo Jesus. A gente está vivendo uma rotina religiosa pesada, cansativa. E aí a gente está chamando aquilo que se tornou na nossa vida uma exaustão, onde a gente já não consegue mais. E deixa eu te dizer, melhorar não é só sobre ficar de pé para poder servir. Melhorar é também ficar de pé para adorar ao Senhor. Sabe, nós precisamos aprender. A gente tem que melhorar, não é só para a gente trabalhar e servir e fazer muitas coisas para Jesus. A gente precisa estar inteira para Ele. A gente não pode se perder no meio do caminho. Marta é uma mulher super atarefada, mas super angustiada. E a mulher de Provérbios 31, ela tinha a vida tranquila, gente? Ela não fazia nada, gente? Não. A mulher de Provérbios 31 também era super atarefada. A Bíblia diz que ela acordava cedo, que ela organizava as finanças, ela ajudava o marido, ela ajudava os filhos, ela liderava. Vou pedir para baixar só um pouquinho o teclado, por favor, bem pouquinho. Ela liderava, ela trabalhava, mas tinha uma diferença brutal de Marta para a mulher de Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31 fazia tudo com propósito, com reverência. Era o temor ao Senhor que regia a agenda da mulher de Provérbios 31. Era o temor a Deus que dizia o que ela ia fazer. Olha bem para mim, a mulher de Provérbios 31, ela não era menos ocupada do que Marta. Ela era mais direcionada do que Marta. Às vezes a gente está ocupado e não existe problema nenhum em estar ocupada. As duas eram ocupadas, mas uma estava sendo ocupada, direcionada por aquilo que Deus havia mandado fazer, e outra estava fazendo por conta própria. Ei, deixa eu te dizer, a gente trabalha, mulher trabalha. Se tem uma coisa que a mulher faz nessa vida, é trabalhar. Vamos falar a verdade. É ou não é? O problema não é o nosso trabalho, o problema é a nossa prioridade. Marta não tinha um problema com serviço. Ela tinha um problema com prioridade. E Deus nunca teve problema com serviço. Deus, pelo contrário, veio para servir. É só ler o texto de Marcos. Marcos diz que ele veio para servir. Ele não tem problema com o meu serviço. Ele não tem problema com o seu serviço. Ele tem problema com a nossa ausência de prioridade. Jesus em nenhum momento mandou Marta parar de servir. Ele estava tentando ensinar a Marta a não se perder no meio do serviço. O problema é que às vezes não é parar de servir que a gente precisa tomar como escolha. É não se perder no meio do nosso serviço. É não deixar o relacionamento no meio do serviço. É por isso que Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta. Ele faz um duplo chamamento. Ele não chama uma vez, ele diz: Marta, Marta. Todo duplo chamamento nas escrituras revela uma urgência espiritual. Talvez Deus está fazendo para você hoje um duplo chamamento. Ele está falando: Talita, Talita. Está falando: Ana, Ana. Ele está falando: Marta, Marta, Vanessa, Vanessa. Ele está dizendo: cuidado para não se perder no meio do serviço. Cuidado para não perder o coração no meio do serviço. Cuidado para não fazer da sua rotina um peso, quando a sua rotina deve ser um altar. Jesus estava dizendo assim: você está tão ativa, Marta, mas está tão desatenta. Nós precisamos estar ativos
e atentas. E a mulher de Provérbios 31, completamente o oposto. A mulher de Provérbios 31 é trabalhadora, tinha uma rotina intensa, mas ela tinha o quê? Ela tinha uma espiritualidade silenciosa que embasava tudo. O problema de Marta era a ausência da espiritualidade silenciosa. A mulher de Provérbios 31, a Bíblia diz, ela sorri diante do futuro. Ou seja, não é uma mulher estressada. Não é uma mulher ansiosa. Porque às vezes a gente olha para o futuro e faz o quê? Chora. Verdade ou não? Se descabela. E mês que vem, como vou pagar? O futuro que está bem perto da gente, a gente se desespera. A mulher de Provérbios 31, ela sorri diante do futuro. Ela cuida da casa, ela investe, ela acorda cedo, ela administra, ela vende um terreno. Mas o texto diz, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O temor do Senhor transforma a rotina em um altar. Deixa eu te dizer, quando a gente tem a presença de Deus, nada se transforma um peso na nossa vida. A mulher processada é essa mulher que já acorda reclamando. O dia nem começou, ela já está cansada, ela vive na emergência. Ela vive desesperada, ela vive reclamando, ela vive criticando a própria vida que ela criou e ela não para 5 minutos para reavaliar o que ela mesma está fazendo. Por quê? Porque ela é uma mulher processada. E ninguém aguenta mulher processada, gente. Vamos falar a verdade que ninguém aguenta uma pessoa reclamando o dia todo que Deus deu de uma coisa que ela mesma escolheu fazer. Não tem gente que dá vontade de dizer, mulher, melhor em nome de Jesus. Se esse teu trabalho é tão ruim desse jeito que tu fala, então sai. Já viu que tem gente que passa a vida reclamando do meu trabalho? Meu trabalho não presta, todo mundo me explora, meu trabalho é só graça. Você está trabalhando há 10 anos por quê? Porque o problema não é teu trabalho, o problema é você. Você que é uma estressada, você que é uma reclamona, você que é uma murmuradora. Porque se o trabalho fosse tão ruim desse jeito, pedir as contas e procurasse outro. Verdade ou não? É. Para de reclamar do teu trabalho, porque no dia que tu sair, tu vai dar valor a ele. Verdade ou não? A mulher processada é assim, gente. Ela trabalha, ela faz, mas também tem quem aguente quem fica do lado. Por quê? Porque a rotina dela é um peso. E sabe o que é pior? Quando o corpo não aguenta mais, a exaustão chega. Por quê? Chega. Chega ou não chega? Sabe o que é que ela diz? Isso é uma seta do diabo. Ela diz assim, não, isso é mal olhado, tem alguém com inveja de mim. Verdade ou não? Mulher, melhor não ter ninguém com inveja de você, não. Mulher, nem tudo é seta de Satanás. Para de expulsar demônio por uma escolha que você fez. Para de expulsar o demônio de um cansaço que você não escolheu descansar. Para de expulsar o demônio de uma decisão que você deveria tomar, mas não tomou. Sabe por quê? Porque é muito fácil acusar o diabo. Não é? Eu acho que ele fica, menino, tudo é minha culpa. Fiz nada dessa vez. Verdade ou não? Ela que é uma processada. Mas a mulher melhorada não, gente. A mulher melhorada sabe que a rotina dela é um encontro com Deus. A rotina dela é um encontro com Deus. Ela está lavando os pratos, ela está ouvindo uma pregação. Verdade ou não? Ela está no carro, ela está ligando o louvor, ela está adorando ao Senhor. Tá ou não tá? Tem a mesma rotina. Tem a mesma rotina ou não tem? Ela está no trabalho, no intervalo, ela está fazendo o quê? Ela está lendo a Bíblia. Não conseguiu ler de manhã, não tem problema, minha filha. Às vezes a gente não vai conseguir mesmo, não. Um menino vomita, o outro está com febre, verdade ou não? Tu já acorda limpando. Quem nunca acordou limpando um vômito de uma criança? Verdade ou não? Não leu a Bíblia de manhã, mas a melhorada, ela entende que a rotina dela é o quê? É um altar. Não li de manhã, mas no trabalho, ó, no intervalo do almoço eu estou lá, tendo o meu tempo devocional. Por quê? Porque ela é melhorada, ela não dá desculpa, ela dá resultado. Você precisa ser uma mulher melhorada. Faça da sua rotina um altar. Começa seu dia dizendo assim, Deus, eu te entrego esse dia, Deus. Eu te entrego o meu dia. Eu te entrego o meu café da manhã, eu te entrego o meu devocional, eu te entrego a pilha de pratos que eu vou lavar, as roupas que eu vou dobrar. Eu te entrego as crianças que eu vou arrumar e levar na escola. Eu te entrego o trabalho que eu vou realizar. Senhor, eu não vou fazer nada baseada no meu estresse. Eu vou fazer baseada na tua paz. Por quê? Porque eu sou uma mulher melhorada.
Você pode estar cansada, todo mundo se cansa. Não fica achando que você é a única cansada, não. Todo mundo tem as mesmas demandas quase aqui. E talvez você esteja, de fato, mais cansado do que deveria. De sustentar a casa. Sustentar no sentido financeiro, sustentar no sentido emocional, sustentar no sentido espiritual. Ou talvez sustentar nos 3 sentidos. Mas Deus trouxe você aqui para te dizer: mulher, você não é uma máquina, não. Você é a casa de Deus. E tem uma hora que você vai ter que parar. Você vai ter que deixar os pratos na pia. Não vai sair andando. Não vão se jogar no chão e se partir e se quebrar todos. Eles vão permanecer lá. Não tem Matilda na sua casa para fazer assim, ó, com os pratos e eles voarem. Vai não. Tem não. Vai ficar lá. Tem momento que a roupa, o balde, vai ficar lá. E você vai deixar lá. E você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que se retirar. Você vai ter que se retirar para estar aos pés de Jesus. Para quê? Só para você melhorar essa sua cara de azeda. Não é? Quando a gente fica junto de Jesus, a gente fica melhor. Fica ou não fica? Fica. Aí você gasta ali uns minutos, um tempo com Deus. Você ora, você lê a Bíblia, você busca o Senhor. E quando você volta, tá tudo no mesmo lugar? Tá. Infelizmente. Mas tem uma diferença. Você vai enfrentar a pia, a roupa e todos os afazeres com o quê? Com paz. Com a alegria de uma mulher cheia do Espírito Santo. Não como uma mulher processada. Entende? A diferença que faz? Você precisa ter uma base espiritual para sustentar. Então, você vai resolver a rotina da sua vida e transformar ela em um altar. Porque não tem uma Marta aqui. Tem uma mulher e Provérbios 31. Aqui tem uma mulher trabalhadora. Tem ou não tem? Que levanta cedo, que acorda, que forra a cama. Eu repreendo toda preguiça na sua vida agora. Em nome de Jesus. Toda mulher que acorda e deixa a cama desforrada, vai saindo um por um. Em nome de Jesus. Você é uma mulher melhorada. Mulher melhor em nome de Jesus. Uma mulher que não forra a cama. Como é que você não forra a sua cama quando você acorda? Você acorde, você repreenda toda preguiça. Tô desanimada, pastora, tô com vontade de chorar. Eu também me levanto assim às vezes. Tem hora que eu quero dar um murro numa pessoa, é verdade ou não é? Você não quer ver ninguém na sua frente. Repreende, porque isso é coisa do inimigo, da processada. Você se levanta, abre a janela, deixa a luz entrar, forre sua cama. Comece fazendo pequenas tarefas. Porque você forra a cama e depois você vai conseguindo uma por uma. Porque você é uma mulher melhorada. Sua rotina é o quê? É um altar. Coisa boa é rotina, gente. Rotina só é ruim para estressada. Rotina só é ruim para problemática. Rotina só é ruim para uma mulher que só faz reclamar da vida. Verdade ou não? Ah, não tem nenhuma dessa aqui. Tem? Tem não. Aqui só tem mulher boazinha, menino. Nunca vi uma mulher reclamar de nada aqui. Nunca vi uma mulher reclamar de um prato sujo, verdade ou não? Amém. Glória a Deus. A mulher processada segue Jesus pelo resultado. A mulher melhorada segue Jesus pelo relacionamento. Gênesis 30, versículo 1 diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Agora eu vou ler o outro trecho. Ruth, capítulo 1, do verso 20 ao 21, diz assim: mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Gente, vamos começar com Raquel? Vamos conversar com a processada? Bora, é melhor. A gente começa com o ruim, depois a gente vai pro bom. Verdade ou não? Gente, Raquel é o tipo da mulher processada. É aquela mulher que faz a oração, mas assim, a oração dela já tem data de entrega para Deus. Ela dá a data. Tem o roteiro do milagre e o desfecho final, que é ela que diz como vai ser. Se Deus não der na data que ela pediu, do jeito que ela pediu e com o desfecho final que ela pediu, ela faz o quê? Ela surta. Raquel surtou. Olha o que Raquel fez. Ela olhou para o marido e disse assim: você me dê filho, senão eu morro. Gente, isso aqui não é uma súplica, não. Isso é uma ameaça em forma de oração. Ela ameaçou o marido dela.
Ela disse assim: se você não me der filhos, eu morro. Ela estava obrigando o marido dela a fazer uma coisa que só Deus podia fazer por ela. Ela estava obrigando o marido a dar um milagre que só Deus poderia entregar. Ela, infelizmente, colocou uma régua de valor no seu ventre. E tem muitas mulheres que estão igual a Raquel, processadas. Elas querem tanto, elas querem. Aí elas ficam assim: Deus, olha, eu quero, viu? Até o fim do ano, se o Senhor não me der. Eu não sei, gente, eu não sei. Eu acho que Deus fica olhando do céu dizendo assim: é para rir ou para chorar isso aí? Vamos falar a verdade? A pessoa botando prazo de validade em Deus. Gente, prazo de validade tem na caixinha do creme de leite. Não é com Deus que a gente dá prazo de validade. A gente não diz como Deus vai fazer, quando Deus vai fazer, como Deus vai fazer. Não é meu papel, nem seu. Raquel estava dizendo assim: ou você faz, ou você faz. Mas sabe o que é pior aqui? É que se eu tivesse junto de Raquel, eu ia dizer: mulher, melhore. Que Deus não é a fábrica de bênçãos, não. Melhor que Deus não é obrigado a fazer o que você quer, não. Às vezes a gente tem que olhar para as nossas amigas e dizer: melhore, viu? Que Deus não está obrigado a cumprir tudo o que você deseja. E Ele não vai fazer da maneira que você pensa. Às vezes a gente precisa tomar um chá de se oriente, não é, gente? Vende em algum lugar? Alguém sabe dizer? No fim do culto, se tiver, vocês me falam. Se é no Mix Mateus, não é? Que a gente vai comprar? É não, é aqui. É ou não é? É aqui na palavra que a gente vai comprar. Raquel disse: dá-me filho, senão morro. Agora, sabe o que é mais interessante? É que o nome de Raquel significa ovelha. Ela era ovelha que nada. Estava mais para predadora. Estava ou não estava? Estava. Que ovelha difícil. O nome dela significava ovelha. Mas infelizmente ela estava cobrando a Jacó algo que só Deus poderia dar. Às vezes a gente não está fazendo orações, às vezes a gente está fazendo apelos emocionais para Deus. E aí, enquanto Raquel está ali surtando no palco das suas expectativas frustradas, vem Noemi nos bastidores da sua dor. Uma mulher que havia perdido o marido, os filhos, uma mulher que havia perdido os bens, a estabilidade, o sobrenome. Ela tinha perdido tudo. Tudo. E aí você diz assim: não estou entendendo onde você quer chegar, Thalita, porque Noemi, ela ficou amarga. Ela mesmo disse: me chamem Mara, porque eu sou amarga. Deixa eu te dizer, de fato ela ficou amarga, mas ela não deixou a amargura quebrar o seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque ela volta para ajudar. Ela volta chorando, mas ela volta. Ela volta sem nada, mas ela volta. Deixa eu te dizer uma coisa: ser uma mulher melhorada não é estar isenta de dores, não é estar isenta de problemas. É entender que relacionamento com Deus é mais importante do que o resultado que Ele nos dá. Tem gente que condiciona o que vai fazer ao que Deus vai dar. Se Deus me der, eu faço. Se não me der, eu vou deixar tudo. Fica imaginando Deus dizer: e aí? Quem perde é tu, que deixou tudo. Eu continuo sendo Deus. Eu estou sentado no trono. Verdade ou não? Noemi estava amarga, estava triste, mas ela não tinha perdido o senso de relacionamento com Deus. Ela disse assim: não vou voltar para uma terra distante, eu vou voltar para o meu povo, para a minha habitação, para o meu Deus. Você pode chorar no meio do processo, não tem problema nenhum. Agora chore indo para o lugar certo, chore indo para Judá. A dor de Noemi não foi uma desculpa para ela abandonar o Senhor. A dor de Noemi não foi esse motivo. Foi um motivo dela encontrar mais forças para ir buscar em Deus aquilo que de fato ela precisava. E Raquel, gente, Raquel é o exemplo de uma teologia utilitarista. Se Deus fizer, me serve. Se não fizer, não quero mais. Verdade? Não. É o tipo de fé que só funciona quando Deus me agrada. É a fé adolescente, não é? Que se não der, faz birra. É a fé de Helena, que quando eu não dou o sorvete, ela pede até eu dar. Aí eu tenho que colocar de castigo para dizer a ela que ela não vai tomar o sorvete. Às vezes a gente tem o comportamento das Helenas, verdade ou não? Das crianças de 6 anos, sendo que a gente tem 40, 50, 60. Não vou comentar mais não. Não é melhor? Às vezes a gente está fazendo da nossa fé uma fé utilitarista, como Raquel.
A gente está dizendo, Deus, o Senhor tem que fazer. E se Deus não fizer, qual vai ser a sua reação? Você vai continuar amando o Senhor? Vai continuar adorando o Senhor? Sabe o que eu estava meditando nesse texto e pensando? Sabe o que é pior aqui em Raquel? É que ela não foi só abusiva na forma dela falar. Ela não estava desejando a maternidade somente por comunhão. Ela estava desejando a maternidade por competição. Ela queria provar para a irmã que ela também podia ser mãe. Tem gente que acha que o motivo da petição é saudável, mas se não analisar bem o coração, não vai enxergar o pecado escondido. Se não analisar bem a motivação, não vai perceber o que tem por trás. Tem um comentarista bíblico que eu gosto muito, chamado Matthew Henry. Ele disse que Raquel queria filhos por competição e não por comunhão. Ele disse assim, ela não queria edificar, ela queria vencer uma disputa. É forte. Porque às vezes a gente está desejando algo que a gente acha que é o nosso próprio desejo. Mas no fundo, a gente está querendo vencer uma disputa. A gente quer algo para dizer que eu tenho o que você tem. Ou eu tenho mais do que aquilo que você tem. Deixa eu te dizer, uma mulher processada, ela mede Deus pelo que ele faz. Uma mulher processada, o relacionamento dela com Deus está baseado em resultado. Mas uma mulher melhorada, não. Ela ama o Senhor pelo que Ele é. Não porque Ele pode entregar. Raquel condicionou toda a sua vida a um milagre. Mas olha para Noemi. Mesmo no meio da sua amargura, o que foi que ela fez? Ela entregou a dor dela para Deus e recebeu o quê? Redenção. Você pode sofrer. E a sua escolha deve ser entregar a sua dor ao Senhor. Não a sua murmuração ao Senhor. Você tem que entregar a sua aflição ao Senhor. Para receber o quê? Receber redenção. Sabe, a gente tem que aprender. Eu até coloquei essa reflexão hoje na minha lista de transmissão no Instagram. Porque eu estava meditando e pensando. Às vezes a gente tem que aprender que Deus vai responder sim para a gente. E às vezes tudo que Ele vai nos responder é apenas a sua presença. E isso tem que ser suficiente. Às vezes Deus vai dar um sim para você. Glória a Deus se Ele der. Mas às vezes Ele vai dar só a presença. E isso precisa ser suficiente. Teve momentos na minha vida que Deus disse não. E o que foi que Ele me deu? Ele me deu a presença. A presença foi suficiente. Às vezes a gente não consegue enxergar, porque aquilo que a gente tanto deseja, a gente acha que é o que de fato vai nos satisfazer. Mas o que nos satisfaz não é o que a gente deseja, é o que Deus já conhece pra gente. Eu fiquei pensando no carro, conversando com o Pedro, porque eu vim falando da mensagem para ele. Eu disse, Pedro, se Deus tivesse respondido sim para a minha oração e tivesse me dado de volta a minha filha e ela não tivesse morrido, eu não teria encontrado a paternidade de Deus. Eu não teria tido um encontro com Deus Pai. Às vezes Deus vai dar não e vai entregar sua presença. E a presença é o que nos basta. A presença é suficiente para nós. Deixa eu te dizer, você não está aqui para ter um relacionamento utilitarista com Deus. Você não está aqui para dizer assim, Deus, o Senhor tem que fazer. Se o Senhor não fizer, não. Nosso relacionamento com Deus não é com base em resultados. Isso é trabalho. No trabalho a gente tem que dar resultado. Nosso relacionamento com Deus é com base em amor, confiança, submissão, aceitação, obediência. A mulher processada é essa mulher do ultimato. Ela coloca Deus na parede. Ela diz um prazo. Ela faz um jejum com um cronômetro, é ou não é? Jejua na segunda e quer o resultado na terça. Sangue de Jesus tem poder. Vocês estão rindo, gente, mas o mundo está cheio. Tá ou não tá? Tá. Tem mulher que vai orar, parece que está entregando um boleto espiritual. Pague. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nosso Pai não é definido por aquilo que Ele faz. A gente não tem que ter um relacionamento usurpador com Deus. Não tem que chegar diante de Deus arrancando. A gente tem que chegar diante de Deus entregando. Sabe, e a mulher melhorada, essa mulher que entendeu que precisa seguir a Deus pelo seu relacionamento. Terceiro lugar, a mulher processada desiste na primeira prova. Mas a mulher melhorada
obedece mesmo sem garantias. Jó, capítulo 2, versículo 9, diz assim: então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a integridade? Amaldiçoa esse Deus e morra. Mas a Bíblia fala também em Gênesis capítulo 24, versículo 58. Então chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? E ela respondeu: sim, eu irei. Duas mulheres, a mulher de Jó e Rebeca. Uma que desiste na primeira prova, na primeira aflição, e a outra que obedece sem garantia nenhuma. A esposa de Jó, gente, é o retrato do auge, se eu posso assim dizer, da mulher processada. Porque quem tem uma mulher dessa, rapaz, não precisa de inimigo mais não. Vamos falar a verdade? O marido sofrendo, perdeu saúde, perdeu bens, perdeu tudo. A mulher, ao invés de apoiar, ela olha para ele e diz assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Tipo, não tem jeito mais para você. É o típico exemplo da mulher processada, uma fé frágil, uma fé de temporada. Se o céu estiver azul, eu confio. Se as nuvens estiverem com tempestade, eu corro, eu abandono. Sabe, nós não podemos ser o tipo de mulher que na primeira prova a gente desiste. A mulher de Jó era aquela mulher que tinha um relacionamento com Deus, mas era aquele relacionamento de estabilidade. Enquanto eu tenho filhos, enquanto eu pago minhas contas, enquanto eu tenho saúde, estou bem com Deus. Se Ele me tirar tudo, dou adeus para Deus. A gente não pode ter esse tipo de relacionamento com o Senhor. E aí, o marido tão maduro entendeu o que ela não tinha entendido. Ele disse assim: receberemos o bem de Deus e não também o mal. Ele dá uma lição nela. Mas a esposa de Jó é o tipo de mulher que existe muito hoje em dia. Ela está muito entre nós. Diante da dor, diante do sofrimento, ela prefere amaldiçoar ao invés de permanecer. Ela interpreta o silêncio de Deus como um abandono. Ela interpreta a provação como se fosse uma punição. Muitas mulheres estão interpretando um espere de Deus como uma punição. Deus me abandonou, Deus se esqueceu, Deus não me viu. Infelizmente, nos assemelhamos mais à mulher de Jó do que o que a gente possa pensar e imaginar. A gente olha para a mulher de Jó e diz: eu jamais serei a mulher de Jó. Para um pouco e pensa. Para um pouco e avalia. Se a sua fé precisa de uma explicação, ela não é fé. Se a sua fé precisa de uma explicação, ela não é fé. Ela é um controle disfarçado. Agora vamos falar de Rebeca, o contrário. Rebeca obedece sem garantia nenhuma. Chega um homem, faz uma proposta maluca para ela, louca, de casar com um homem que ela nunca viu, de ir para uma terra longe da dos seus pais. Ela não teve nem a chance de abrir um Instagram para ver se ele era bonito. Ela não teve nem a chance de saber se ele era forte. Ela não teve nem a chance de ver quem ele era. Mas ela obedeceu sem garantias. Ela disse o quê? Sim, eu irei. Sim, eu irei. É o exemplo da mulher melhorada, que diante de uma proposta dada por Deus, escolheu dizer sim. A mulher processada não, gente. A mulher processada, ela abandona o barco no primeiro vento. Essa é a verdade. A mulher processada, ela abandona o barco no primeiro ventinho. Mas a mulher melhorada, não. A mulher melhorada, ela aprende a navegar, mesmo quando o mar está agitado. Ela aprende a navegar. Ela não desiste. Ela entende que Deus tem um plano e um propósito por trás de tudo isso. A gente precisa melhorar. Vamos falar a verdade? A gente tem que dizer: Deus, me ajuda a melhorar. Me ajuda. Não deixa eu desistir no ventinho, não. Que minha fé esteja firme. Que eu aprenda a ir em frente quando tudo disser não. Sabe por quê, gente? Porque às vezes a vontade de Deus não vai vir muito bonito, não, pra gente, não. Nem sempre a vontade de Deus vai se apresentar pra gente com um tapete vermelho. Às vezes vem com muita poeira, com muita sujeira, com muita renúncia, com muitas lágrimas. Mas a gente precisa aprender a obedecer. A mulher processada transforma
a dor e identidade, mas a mulher melhorada transforma a dor no chamado. Tá tudo bem aqui, gente? Vocês estão olhando tão para a placa. Obrigada. Vou beber um gole de água. Porque essa daqui que eu vou falar é forte. Tem mulher que está fazendo da sua dor a sua identidade. Lucas capítulo 13, do verso 10 ao verso 13, diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente fazia 18 anos. Quantos anos, gente? 18 anos. Ela andava encurvada e de nenhuma forma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou ela à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Então impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. E agora vamos falar de uma outra mulher, Débora. O contrário da mulher processada. Juízes capítulo 4, do verso 4 ao 5 diz assim: Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. E ela se sentava debaixo de uma palmeira entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas vinham a ela para que decidissem as suas questões. Vamos falar da mulher processada, a mulher encurvada. E depois nós vamos falar da melhorada, Débora. Amém, gente? De cara você já é quem? Débora ou é encurvada? Não precisa responder, em nome de Jesus. Guarda, deixa Deus falar aí. Amém? Gente, a mulher processada é o tipo da mulher que se acostumou a viver encurvada. Se acostumou a viver com a dor. Fez da dor o seu aconchego. A mulher encurvada é aquela que está acostumada a conviver com o sofrimento, com a aflição. E ela acha que isso faz parte da vida e da rotina dela normal. A Bíblia diz em Lucas capítulo 13 que aquela mulher já estava há quanto tempo? 18 anos. Gente, são quase 2 décadas olhando para o chão. Ela se acostumou a ficar 2 décadas olhando para onde? Para o chão. Tem mulheres processadas que se acostumaram com a dor. Elas estão no lugar certo, mas elas abraçaram o problema. Essa mulher encurvada estava onde? Estava na casa dela? Não. Vocês leiam a Bíblia em nome de Jesus. Ela estava onde? Ela estava na sinagoga. Ela estava onde, gente? Ela estava na sinagoga. Ela estava no lugar certo? Estava. Mas não tinha atitude correta. Ela se acostumou com a dor. O nome dela nem sequer é mencionado nas escrituras. Por quê? Porque ela fez da sua dor o seu nome. Ela fez do seu problema o seu nome. E por isso ela era chamada de a mulher encurvada. A gente nem sequer sabe o nome dela, porque ela fez do seu sofrimento a sua identidade. Uma mulher processada é essa mulher, que às vezes nem pede mais a cura, não acredita mais, não confia mais que Deus pode fazer. A dor virou parte do normal. Mas existe uma outra mulher, Débora, que foi exatamente o oposto da mulher encurvada. Quando todo mundo já havia se acostumado com a opressão, ela disse não. Quando o povo já sofria mais de 20 anos na mão de Jabim, ela disse: vou parar agora. Essa inatividade e essa paralisia. E ela, uma mulher, ela não estava em um palácio. Ela não estava em um exército. Ela estava onde, gente? Debaixo de uma palmeira. Ela decide se levantar e dizer: eu vou ser parte da mudança. Ela decide se levantar e dizer assim: não, opressão não vai ser meu sobrenome. Problema não vai ser sobrenome. Enquanto a mulher encurvada estava dizendo assim: eu já até aceitei de ser chamada mulher encurvada. Tem gente que aceita ser chamado pelo problema, ser chamado pela dor. Eu não. O sangue de Jesus tem poder. Está repreendido em nome de Jesus. Se alguém disser qualquer coisa ruim sobre você, não aceite. Repreenda. Você não é uma mulher encurvada, é? Não, processado é o diabo no inferno, o cão. E algumas que ainda não conheceram Jesus. Mas a gente vai apresentar. Vai ou não vai? Nós somos uma Débora. Nós somos uma mulher que não vamos ignorar a dor do povo. E vamos transformar a nossa dor em quê? Em chamado. Olha bem para mim. Depois você presta atenção ali e anota. A mulher encurvada é o símbolo de muitas mulheres que se acostumaram a viver emocionalmente presas, que se acostumaram
a deixar a sua dor moldar suas palavras. Deixa a sua dor moldar a sua postura. Deixa a sua dor moldar a sua fé. Deixa a sua dor moldar a sua espiritualidade. Tem gente que faz da dor o que fala. Tem gente que faz da dor como se comporta. Tem gente que faz da dor como vive. Mas tem gente que faz da dor um chamado. Se você está sofrendo, entenda que isso pode ser um propósito de Deus para você ser a resposta para esse sofrimento. Quando você estiver em dor, em traição, em luto, em aflição, mesmo que esteja doendo, porque dói, a gente chora. Mas a gente diz: Deus, eu posso não estar entendendo agora, mas eu preciso te dizer, eu quero ser resposta para esse sofrimento. Eu não sei você, mas eu quero ser resposta para o sofrimento. Sabe, às vezes a gente não consegue encontrar sentido na dor. Às vezes a gente não consegue encontrar a lição por trás da dor. Sabe por quê? Porque a gente está como uma mulher encurvada, há mais de 2 décadas olhando para o chão. E se você parar de olhar para o chão, você vai ouvir o mestre te chamar e endireitar você. Às vezes a gente não é curado porque a gente não dá ouvidos para a voz de Jesus que está nos chamando pelo nome. Aquela mulher começou a glorificar a Deus. E eu realmente creio do fundo do meu coração que ela não glorificou a Deus somente pela sua cura. Ela glorificou a Deus porque ela foi chamada não por um rótulo. Ela foi chamada pelo seu nome. Ela foi chamada de filha. Às vezes Deus está tentando nos chamar, mas a gente é tão processada que a gente está o tempo todo olhando para o chão, para o que não aconteceu, para o que não deu certo, para o sofrimento, para a dor, para a angústia que existe para todo mundo. Mas a gente precisa fazer uma escolha de dizer assim: eu vou ser parte. Eu não aceito essa opressão no meu povo, não. Eu vou me levantar. Eu serei juíza, profetisa, mãe em Israel. Foi assim que Débora decidiu viver. E é assim que eu e você precisamos viver. A gente tem que arrancar essa amargura da alma. Verdade ou não? Deus dá a gente o tempo do choro, mas Ele não dá o tempo da murmuração. Deus dá a gente o tempo do choro, mas não dá a gente o tempo da apatia. Deus dá a gente o tempo do descanso, mas não dá pra gente o tempo da paralisia. Ele pode dizer assim: pode estar doendo, você pode estar sofrendo, e você pode passar por um momento de chorar, mas tem um momento que você precisa se levantar. Tem um momento que você precisa, como Débora, em coragem e ousadia. Quando todo mundo disser não posso, você precisa dizer eu vou. Quando todo mundo disser não dá, você vai dizer vai dar. Quando todo mundo disser assim, escolhe outro, a gente tem que dizer, escolhe a mim, Senhor. Que eu seja a resposta. Que eu seja a mulher que vai ativar os milagres. Que eu seja a mulher de fé. O que é que você quer ser? Você quer ser a mulher processada que ninguém aguenta? Que ninguém aguenta ouvir toda a sua história de dor? Que você nunca sai da fase do sofrimento? Que você nunca sai da fase da apatia? Ou você quer ser lembrada como uma mulher que deixou um legado de inspiração? Não importa como você esteja, cada mulher aqui está em uma estação diferente da vida. Tem mulheres que estão na melhor das fases, na melhor das alegrias. Tem mulheres que estão aqui na mais angustiante depressão. Tem gente que está em paz, mas tem gente que está aflito. E deixa eu te dizer, o que importa não é como a gente está. O que importa é o que Deus pode fazer com o nosso estado. Sabe, tem uma história que eu amo, é uma ilustração tão linda. É a história de um leiloeiro que vai leiloar um violino. E ele está nos Estados Unidos fazendo um leilão e o violino está em cima da mesa. É um violino velho, empoeirado. As cordas já estavam todas folgadas. A madeira já estava bem envelhecida. E ele começa o lance. E ele dá um lance. Quem vai querer dar o primeiro lance do violino? Ninguém vai dar um lance. O violino aparentemente não prestava para nada. Ele espera mais um tempo. Ninguém dá sequer uma oferta, a mínima que seja. Até que um homem no meio da plateia se levanta, vai até o violino, pega o violino, limpa o violino, organiza todas as cordas e começa a
afinar o violino. Afina o violino e começa a tocar. E daquela música sai uma melodia tão linda, que começa a tocar a alma de todas as pessoas que estão ali. E as pessoas começam a se emocionar. E de repente uma pessoa, eu dou tanto. E aí o outro diz, eu dou mais. O terceiro, eu dou um lance maior. E no meio deles todos, um fica confuso. E diz, mas gente, não era o mesmo violino? Aí ele diz, mas o que importa é agora quem está segurando o violino. Deixa eu te dizer, eu e você, a gente pode ser esse violino. A gente pode ser um violino quebrado. A gente pode ser um violino empoeirado. A gente pode ser um violino que com o tempo, infelizmente, acha que não tem mais uso, que não vai sair mais uma melodia bonita. Mas deixa eu te dizer, pode continuar na música que tá, Tiaguinho. Continua, em nome de Jesus. Vai nela. Igual a melodia do violino. Mas deixa eu te dizer algo. Nas mãos do mestre pode sair uma melodia única na minha vida e na sua. Talvez você ouviu essa pregação e você pensou, tem jeito mais pra mim não. Porque de todas que a pastora falou, eu não fui melhorada em nenhuma. Acontece. Deixa eu te dizer, como eu falei no começo, ninguém é 100% processada, nem 100% melhorada. Mas existe algo que precisa existir no meu coração e no seu. Não importa como a gente esteja, nas mãos do mestre, a gente pode soar uma linda melodia para você. Se você está aqui hoje e você, no seu coração, você diz assim, eu quero ser diferente, eu quero melhorar. Eu quero ser uma mulher melhor. Eu quero ser uma filha melhor. Eu não quero ser uma Marta. Eu não quero estar correndo de um lado para o outro. Eu quero ser uma mulher que reconhece o valor do Senhor. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Pode subir. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração.